Olá, professor Diego do Fusão, tudo bem? Vamos lá, Diego França, certo? Então, vamos lá, falar para vocês hoje sobre regra de três, já ouviu falar? Provavelmente você deve ter aprendido isso no colégio. Professor, eu ainda não aprendi no meu colégio, então você vai aprender aqui. Quando você aprender no colégio, vai dar bom para você. Você vai aprender bastante. É muito bom, gente. Isso aí é tão importante que eu uso isso até os dias de hoje, certo? Para você, de repente, que não gosta de matemática, vai uma recomendação. Passe a gostar, passe a admirar que a matemática ela é usada só durante a nossa vida toda. Então, se você imagina, toda vez que você for no supermercado, você for fazer algum cálculo, já tem o seu celular, né? Então, por que você acha ruim? Certo? Então, às vezes o seu celular, como já aconteceu comigo várias vezes, eu deixo em casa para poder carregar, ou também porque eu quero me dar uma desligada um pouco dessa tecnologia, que também ficar nisso aqui toda hora é muito prejudicial, certo? Então, o que acontece? Às vezes eu tô lá na rua, eu preciso fazer uma conta, né, do que eu estou comprando no supermercado, ou na padaria, ou em qualquer outro lugar. Não tem um lápis, não tem papel, e aí? Aí você não gosta de matemática. Aí como é que você vai fazer para fazer conta? Vai pegar o celular do vendedor emprestado? Vai pedir uma calculadora? E se tiver calculadora, então fica uma coisa complicada. Então é uma coisa que você tem que primeiro fazer um trabalho em você de aprender a gostar. Gostando, pronto. Qualquer coisa você vai aprender com facilidade. Basta apenas você ter interesse. Então, eu vou mostrar para vocês hoje sobre regra de três, certo? O que é regra de três? O que é isso aí tão importante que é utilizado? Como fazer? Vou dar dicas, macetes, não tem como errar, certo? Qualquer dúvida, me chama no privado, lá no grupo, tá bom? Dúvida, já estou falando lá no início da aula, dúvida é com o professor. Você viu uma dúvida, chama o professor no privado, ok? Não é para ficar falando lá no grupo, não. Até porque quem está aqui para tirar as dúvidas é o professor, não são os outros alunos. Certo? Então, vamos lá. O que é regra de três? Como fazer a regra de três? Regra de três direta, regra de três inversa. Lembrando, qualquer dúvida, me chama no privado. Tá bom? Então, vamos lá. Então, chega de demora. Regra de três. O que seria a regra de três? Certo? Tem a regra de três simples e a regra de três composta. Eu só vou explicar a simples, certo? Só a simples, que já vai te dar um trabalhinho aí para fazer e é muito interessante. Você vai se surpreender com o conhecimento que você vai ter, tá? E você pode pegar esse exemplo que eu vou ensinar na aula de hoje e também bolar exemplos na sua vida, certo? Ok? Você pode botar exemplo. Eu jogo jogando tantas horas eu ganho tantas medalhas lá no Free Fire, sei lá. Se eu jogar jogando tantos minutos, se eu jogar tantas horas, quanto que eu vou ganhar? Entendeu? Estou dando uma ideia para você. Você pode fazer cálculo de qualquer coisa, tá? Então, vamos prosseguir. A regra de três simples é um processo prático para resolver problemas que envolvam quatro valores, dos quais conhecemos três e devemos, portanto, determinar um valor a partir dos três conhecidos. E que valor é esse? É o x, certo? Vai vir um problema. Ele vai te informar três coisas. Vai ficar faltando uma coisa. Essa coisa que você tem que descobrir o que é, certo? E é bem legal. Para você que de repente gosta assim desse mistério, assim, de descobrir as coisas e ter conhecimento, tá tranquilo. Basta você apenas entender do que você entender, certo? Colocar as coisas nos seus devidos lugares e executar o cálculo, ok? E não é difícil, não. Quando você for entregar no caderno, por favor, faça o cálculo todo à mão, porque é importante que você exercite o cérebro, ok? Porque amanhã depois nunca se sabe. Não fica contando sempre que você vai ter seu celular na mão, não. Às vezes seu celular quebra, estraga, você está num lugar longe, seu celular descarrega, e aí você precisa fazer uma conta, e aí, como é que vai fazer? Né? Você pode pelo menos pegar um pedaço de papel e fazer ali, olha, tá vendo? Uma coisa aí que serve para te ajudar bastante. Então vamos lá. Como fazer a regra de três, certo? Só uma curiosidade, esse Homer aí, eu já diminuí ele. Eu gosto de desenho, né? Eu diminuí ele
botei pequenininho aqui na aula, e no PDF ele está tampando aqui esse proporções. Então, por exemplo, se você falar, poxa, professor, o Homer está tampando a cabeça do proporções aqui, que está escrito. Se você me perguntar o que está escrito, é porque você não viu essa aula, certo? Você não assistiu essa aula. Então, tá aí uma mensagem para você. Tem que assistir as aulas para você aprender. Se você não assistir, como que você vai assimilar o conhecimento, certo? Estamos aqui para isso. Então, o primeiro passo, você vai identificar as grandezas envolvidas, descobrir se a relação entre elas é direta ou inversamente proporcional. Isso aí a gente vai ver daqui a pouquinho. Identificar, primeiro eu vou com a dica e depois eu venho na explicação. Então você tem que identificar, colocar tudo em seus devidos lugares, você vai entender o que eu estou falando, e depois identificar se ela é direta ou inversa. Se for direta, você faz de um jeito. O jeito de montar é o mesmo. Isso aí não tem nenhum mistério, é universal. O jeito de montar o problema é o mesmo para todos eles. Depois basta você identificar se é direta ou inversamente proporcional. E aí, você vai montar uma tabela de proporções, como eu falei, você identifica aqui na cabeça e passa para o papelzinho. Tem um exemplo a seguir que eu vou te mostrar, bem simples, claro e objetivo, ok? E montar a proporção para resolver, ok? Nossa, professor, está muito confuso. Eu acho que eu estou entendendo, né? Primeiro você vai pensar, vai analisar, vai colocar cada um, cada qual, vai ter 3 valores, vai faltar um. Sim. Esse valor que vai faltar é o X? Sim. Aí você vai ver, pô, é direta ou inversa? Pô, é direta. Faz a conta de um jeito. É inversa, faz a conta de outro jeito, mas o jeito de montar é o mesmo, certo? Então, chega de conversa e vamos aqui para a ação. Eu já explicando para você, eu poderia explicar para você como fazer a regra de 3 e depois fazer a regra direta, mas eu já preferi resumir, certo? Essa disciplina sempre ensina-se primeiro o mais fácil, certo? Mas só que o mais fácil é o regra de 3 direta, então eu já botei o regra de 3 direta aí para vocês, tá bom? Aí você pergunta, pô, nossa senhora, eu vou matar quem foi que fez essas aulas aí. Não me mata não, gente, por favor, não me mata não. Eu faço essas aulas com muito amor e carinho para você, tá bom? Fui eu que fiz essas aulas. Por quê? Qual é o problema? Bom, vamos lá. Continuando. Se 4 latas de refrigerante custam R$6, quanto custarão 9 latas do mesmo refrigerante? Você foi lá, vou falar aqui perto de casa. Você foi lá no Kits Bar. O que é Kits Bar, juro. O nome é Kit, apóstrofo, tem um S, escrito bar. Tem nome de tudo, né? Vem cá ver. Um monte de nome QD+, enfim, tem um monte de loja interessante, né? Outro dia, e às vezes eu invento o nome de lojas e tal, e às vezes eu olho e me surpreendo. As lojas existem, pessoal aproveita as ideias. Eu já vi loja com nome pior ainda, eu já vi loja com nome Tem de Tudo. Você fala, tem de tudo, tem de tudo, não. Tem de T-E-N-D e embaixo tudo, tem de tudo, tá vendo? Então vamos lá, chega de bobeira e vamos para a ação. Que a gente vai conversando, vai se distraindo e vamos lá. Mas não segue o tema da aula. As grandezas envolvidas são preço, ó, 4 latas de refrigerante custam R$6. Quanto custarão 9? Então, quais são as grandezas envolvidas? Ó, aí você tem que pensar, bom, ele me informou que tem 4 latas de refrigerante, certo? Ele me informou o preço, certo? E ele me informou que com esse valor dá para comprar 9 latas, né? Não, perdão. Ele me informou 4 latas, ele falou que 4 latas custam R$6 e ele quer saber quanto que custará. Aí que está a grande jogada. 9 latas, ele também informou, ele quer saber quanto custarão. Então, o seu problema está no preço, ele quer saber o preço. Para você saber o X da questão é o seguinte, a pergunta que ele vai fazer.
tá? Então, vamos lá. Ao aumentar, aí você começa a pensar, né? Bom, peraí, eu vou aumentar. Se eu aumentar a quantidade de refrigerante, o refrigerante também vai ficar mais caro. Ou seja, então essas grandezas são diretamente proporcionais. Entendeu? Grandeza diretamente proporcional é o seguinte: aumentou, é direta. Diminuiu de um lado, diminuiu de outro, também é diretamente. Não tem como errar. E como que você vai montar isso? Dessa forma que você está vendo aí na imagem. Olha só. Você põe lá custo real, ou você põe real em cima, aí você botou 6. Aí do outro lado, você escreveu quantidade, 4. Ele informou a quantidade 4, informou a quantidade 9. Ele quer saber quanto custarão. Então o X você vai colocar ali. Entendeu como é que é? É diretamente proporcional, tá? E quando é diretamente proporcional, como que eu faço para eu não me perder? Você faz uma setinha, né? No caso, ó, aumentou, apesar da setinha estar para baixo, está aumentando a quantidade. Tanto faz, você pode montar na ordem que você quiser, certo? Então, olha só, 4 para 9 aumentou e 6 para x também vai aumentar. Você pode usar setinhas, mas se você, para você que está iniciando, mas se você já tem uma ideia, pô, diretamente, não precisa fazer essas setinhas não. Você já faz o cálculo direto, beleza? Então, vamos lá. Então, ó, o que você vai fazer? Tá assim, não tá? Você vai montar uma fração. 6 sobre x é igual a 4 sobre 9, gente. Tá igualzinho em cima. É só você botar um traço, não tem como errar, tá bom? E aí, o que você vai fazer? Você vai, ó, cruzar. Sempre que é diretamente proporcional, aumenta de um lado, aumenta de outro, diminui de um lado ou diminui de outro, não tem como errar. Você vai fazer dessa forma assim, ó. Você vai multiplicar cruzado, tá? Você vai pegar o 4 vezes x, né? Ou seja, você montou 6 sobre x é igual a 4 sobre 9, né? Então, você vai multiplicar com o x da Xuxa, tá bom? Tipo o x da Xuxa assim. Aí você pega 4x, né? Ó, multiplica 4 com x é o quê? 4x. É igual a 6 vezes 9, tá? E aí já fez o cálculo, ou seja, 13,50. Pronto, você já tem um resultado. 13,50 é a sua resposta, ok? É a tal da incógnita. Qual é a incógnita? Incógnita é o que você quer saber, ok? Então, lembre-se, aumentou de um lado, aumentou de outro, diminuiu de um lado, diminuiu de outro, você multiplica com x, beleza? E o jeito de montar o problema na inversa que você vai ver é igual, só muda a forma de multiplicar, tá? Beleza, meu povo, minha pova? Então, é isso aí. Vamos então para, ó, e aqui tem a resposta, né? Serão pagos R$13,50 pelas 9 latas de refrigerante, tá? E já começou a cachorra latir só para atrapalhar minha gravação, tá? Eu não vou gritar miúque aqui para fazer vergonha, não, tá? Tô doido de vontade de gritar miúque para ela parar, mas aí não dá. Bom, e agora a inversa. A inversa é o seguinte, gente, ó. O jeito de montar é igual a esse. O jeito de montar é igual esse que você está vendo na lata de refrigerante, tá? A regra de 3 inversa. Aqui eu já nem preferi montar de novo para não ficar repetitivo para você, certo? Aqui eu já preferi já ir direto ao assunto. Vamos lá. O motorista fez uma viagem de 2 cidades de 6 horas. Ó, já bota lá, já monta. Horas, 6. Gente, cada um monta de um jeito. Ah, professor, você falou de um jeito, aqui seu de outro. Cada um tem a sua forma, tá? Mantendo uma velocidade de 6 km por hora aí. Aí você põe do outro lado, quilômetros por hora, 60. Ó, não deixa passar nada que vai dar bom. Anota na hora, não deixa para vou ler, não, já bota na hora. Mas se você quiser primeiro ler para absorver e depois fazer, fica a seu critério. Se na volta, percorrendo a mesma distância, sua velocidade média foi de 80 km por hora, ó, o quilômetro por hora já estava 60 de um lado, embaixo dos 60 você põe 80. Qual a sua velocidade? Qual foi a duração da viagem? Então, de um lado vai ficar 6x, do outro vai ficar 60 e 80.
tá? E olha só, vamos lá. É melhor já seguir, que eu já deixei tudo aqui no roteiro, senão eu vou falar aqui, vou mostrar, vai ficar repetitivo. As duas grandezas envolvidas são velocidade média, já falo, tá vendo? Durante a viagem, o tempo gasto. Durante a viagem, o tempo gasto. Aumentar a velocidade média, a mesma distância será percorrida em um intervalo de tempo menor. Você não concorda comigo? Se você leva 6 horas para você com 60 km por hora, devagar, quase parando. Aí você foi e voltou, né? Então, o que acontece? Se você aumentou a velocidade, vai diminuir o tempo. Ó, olha aí, tá vendo? Não tá igual. Se eu tivesse aumentado, beleza. Se eu tivesse diminuído, beleza. Só que aí eu aumentei de um lado, e se eu aumentei de um lado, vai diminuir de outro. Então tá aqui você pode fazer do jeito que você quiser. Botar como tempo, botar como X, você pode botar a letra que você quiser, certo? Eu montei de um jeito, mas você também pode montar desse. Como eu falei, tanto faz o jeito que você vai montar, desde que você monte certo. Então tá ali, ó. Velocidade média, 60 km. Tempo, 6. Tanto faz, ó. Tanto faz o jeito. Tá? E ele quer saber o tempo em hora. Então, ó, aumentou a velocidade, diminuiu o tempo. Certo? Então, é inversamente proporcional. Ok? Aumentou de um lado, diminuiu de um outro, ou diminuiu de um lado e aumentou do outro, é inversamente proporcional. E como que é feita a multiplicação? A multiplicação não é feita em x, a multiplicação é feita reta. Veja comigo, ó, 80t é igual a 60 vezes 6. Tá? Eu inverti, mas dá tudo na mesma. Tá? Ó, você não multiplica em x, você multiplica reto. Ok? Ó, 60 vezes 6 é igual a 80 vezes t. Certo? 60 vezes 6 vai dar 360. Aí você pega o 80t, puxa, joga o 80 para baixo do outro lado. Vai dar 360 dividido por 80. O tempo vai dar 4 horas e meia. Certo? Então, o tempo percorrido é 4,5 horas, que é correspondente a 4 horas e meia. Certo? Então, tá aí a dica para você. Muito simples, não acha? Então, nós temos aí as nossas atividades do dia aí para você ficar esperto aí nos problemas. É exatamente do jeito que eu expliquei. Todos esses problemas que você vai ver aqui, o jeito de montar é o mesmo, porém, você só precisa identificar se é diretamente ou inversamente proporcional, tá? E aí você vai desenvolvendo. Qualquer dúvida você pode consultar os outros problemas, tá? Então tá aí, ó. Um arquivo de 6 megas foi baixado a uma velocidade média de 120 KB por segundo. Ó, aí você põe MB 6, KB 120. Aí você continua no problema. Se a velocidade do download fosse 80 KB, ó, embaixo do 120, você põe o 80 KB. Olha, você não precisa nem... Não, tudo bem, você pode ler o problema para você saber o que é. Mas você já pode colocar o X embaixo do 6. Já pode colocar o X embaixo do 6, tá? Por segundo, quanto desse mesmo arquivo teria sido baixado no mesmo intervalo de tempo? Vamos lá. Vou dar a dica desse problema aí, tá? Ó, 6 megas em 120. 6 megas foi baixo em 120 KB por segundo, certo? Se eu diminuo a velocidade, vai diminuir a quantidade de mega ou vai aumentar? O que você acha? Olha a dica do dia. Com 6 megas eu baixo foi baixado com uma velocidade de 120. Se a minha velocidade for para 80, 120, 80. 80 é menor que 120, não é? Então, vendo o outro lado, eu vou baixar mais ou vou baixar menos? Aí, hein? Já te dei a resposta praticamente, certo? E aí você vai fazendo, ó, os outros.
e todos eles o jeito de montar é igual, porém, como eu já falei, se for diretamente proporcional, maior de um lado, maior do outro, aumenta de um lado, aumenta de outro, diminui de um lado, diminui do outro também. Inversamente o próprio nome diz. Se aqui é mais, aqui vai ser menos. Se aqui é menos, aqui vai ser mais. E a multiplicação é horizontal, na inversa. E na direta, multiplica assim, em formato de X. Tá? Parecendo até aquela transformação de Power Ranger daqueles super-heróis malucos que muito legais, né? Por sinal que a gente que alimentava as nossas imaginações nas nossas infâncias. Bom, aqui vem falando de raios solares, aqui vem falando do trem, esse de velocidade eu acho bem simples de resolver, certo? Equipe de operários trabalhando 8 horas por dia, realizou uma obra em 20 dias, ó. Operários. Deixa eu ver aqui, não é nem operários, né? Coloca horas, 8, dias, 20. Horas. 8, dias, 20. Ó, anotei lá, anota aí. Certo? Se o número de serviços for reduzido para 5 horas por dia, aí embaixo do 8 você coloca o 5. Então você já sabe que o X só vai sobrar o 1, que vai ser o X. O X você já pode botar direto no dia, certo? Em que prazo a equipe fará o mesmo trabalho? Ok? Então, tá aí, ó. Dá para fazer tranquilamente. Qualquer dúvida, eu coloquei... Só não coloquei 10 porque não deu espaço, senão eu botaria 10, certo? Já falaram que eu tenho toque. Não é toque, não. É excesso de organização mesmo, tá? Então, e o meu telefone já não para, né? Só porque eu estou gravando aula, aí já começa esse telefone aqui, certo? Então, é isso. Tá aí as dicas para você. Não esquece, identifique, coloque direitinho, ou aqui, ou o X pode estar aqui ou aqui, tanto faz. Se é direta, aumenta, diminui, a multiplicação é por X. Se é inversa, se aqui é mais, aqui é menos, se aqui é menos, aqui é mais. E aí você multiplica de forma horizontal, tá bom? Então, tá aí. Espero que você tenha gostado. E esse tipo de coisa é o tipo de coisa que você vai utilizar só na sua vida toda. Você pode perguntar para papai e para mamãe se eles conhecem regra de 3. Eu tenho certeza que eles vão falar que sim. Por quê? Porque eles usam até os dias de hoje. Ok? E esse cálculo é utilizado para tudo. É utilizado na engenharia, é utilizado em cálculos diversos, em várias funções aí. Beleza? Então, obrigado pela sua audiência, obrigado pela sua paciência e até a próxima aula, se Deus quiser.